E também a corrida ao Senado. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, revela que já acertou com o presidente Lula a mudança do domicílio eleitoral do Centro-Oeste para São Paulo. Repórter André Anelli chega com as últimas informações. Ela quer, ou pelo menos há a expectativa de que ela concorra também ao Senado e por São Paulo. É isso, André? Olha, Tiago, de acordo com pessoas próximas à ministra Simone Tebet, com as quais eu conversei, essa mudança de domicílio eleitoral dela ainda não foi definida. Uma reunião com o presidente Lula depois do Carnaval é que vai decidir a candidatura que, segundo a ministra, já está sacramentada. A candidatura, sim. A indefinição principal é em relação ao cargo, Senado ou governo, sendo mais provável a candidatura direcionada ao Congresso. O estado pelo qual ela deve disputar também é uma dúvida, com Mato Grosso do Sul e São Paulo entre as possibilidades, sendo esse último estado então viável para a disputa por ela apenas com essa transferência de domicílio eleitoral. A eleição para o Senado é considerada fundamental pelo Partido dos Trabalhadores, já que 2 das 3 vagas em disputa estão, portanto, colocadas como disponíveis e existe a possibilidade de a direita mais radical conseguir formar maioria no Senado, algo que não conseguiu nem mesmo durante a gestão Jair Bolsonaro. Isso permitiria, por exemplo, que os bolsonaristas, que os apoiadores do ex-presidente tentassem o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, algo que o governo federal nesse momento tenta evitar para o futuro. Nesse sentido, além de Simone Tebet, já confirmaram então a disputa ao Senado os ministros Rui Costa, ele que é da Casa Civil, vai disputar pela Bahia, e Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, disputando pelo Paraná. Tiago. O André Anelli, então, trazendo as informações, como a gente falava com o Matheus, o xadrez político vai se formando e essa tropa de choque do próprio governo para disputar a eleição aqui em São Paulo. Até daqui a pouquinho, André. Bom, Dora Kramer, primeiro Marina Silva, com essa possibilidade do PT, e agora Simone Tebet. Aí se fala no Senado, talvez espaço para tentar o Palácio dos Bandeirantes. Tudo muito incerto ainda, não é, Dora? Mas o xadrez já está se movimentando. Olha, o que é certo é que o governo não está de brincadeira, não está dormindo no ponto, compreendeu que a parada é duríssima, a parada de 2026 é dura e não é dura só com relação ao Planalto, não. É dura em vários estados e aí está se armando. Simone Tebet é um nome super forte, Marina Silva é um nome super forte, lembrando que ela pode também ir para o PSB, porque ela já foi do PSB, lembra? Ela estava do PSB na chapa com o Eduardo Campos. Quando o Eduardo Campos morreu num desastre de avião, ela assumiu a liderança da chapa em 2014. Então, ela pode bem voltar. No Rede, que é o partido que ela criou, fica impossível, porque a Heloísa Helena, que é adversária dela, hoje tem maioria, ganha dentro do partido, né? Então, a Marina... partido não vai faltar para Marina e a gente vê que realmente são nomes bastante fortes. A Simone Tebet, ela diz que vai ser candidata a alguma coisa, porque ainda não se sabe, mas eu acho que está com muita cara de Senado e muita cara também dela mudar o domicílio eleitoral para São Paulo, porque no Mato Grosso do Sul ela não tem espaço, e vai precisar mudar de partido também, porque o MDB, fica esquisito, o MDB em São Paulo é aliadérrimo do Tarcísio, é o partido do Ricardo Nunes. Então, acho que desse mês de março a gente vai ver a Simone mudar de domicílio eleitoral e de partido. Ela tem esse prazo até o dia 6 de abril. Agora lembrou, Marina Silva era vice de Eduardo Campos, né, que morreu 13 de agosto de 2014. Estava cobrindo aqui como repórter da Jovem Pan, lá em Santos, né, no litoral. E, de qualquer forma, tem essa história das mudanças de partido, né? E você lembrou bem essa semana, Denise, que se ela tentar, não Marina Silva, mas a Simone Tebet, tentar o governo de São Paulo, tem o problema. Se ela se filiar ao PSB, por exemplo, Márcio França quer tentar de novo aqui em São Paulo.
É uma coisa que chama atenção que não se toca no nome dele para nenhum cargo, e ele já tinha manifestado a intenção de ir para o governo do Estado, depois tinha essa possibilidade também do Senado. É um partido que faz parte da base do governo, então se imagina que ele vai ter um espaço nessa disputa toda, ele que faz parte do governo, né, que também é ministro. Mas a gente vê o governo agora muito preocupado com a formação dessa chapa aqui no estado de São Paulo, um estado em que na capital o PT pode até ir bem, mas tem uma resistência muito grande no interior de São Paulo. Bolsonaro saiu vitorioso nas eleições anteriores e eles querem, ao mesmo tempo, garantir o espaço no Senado, que houve toda uma articulação da oposição para tentar fazer a maioria efetivamente conseguir implementar as pautas que vem propondo já há bastante tempo, como é importante o palanque para o próprio presidente Lula aqui no estado de São Paulo. Então, puxando candidatos fortes, que tem o recall, inclusive, de eleições anteriores, ele pode conseguir ter esse espaço aqui para ele aparecer nas campanhas e campanhas pelas ruas aqui de São Paulo, conseguindo uma adesão importante. A grande incógnita, eu acho que é também o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que daí sai do ministério em fevereiro. Sim. Por enquanto, todas as entrevistas que ele dá, ele diz que ele não quer ser candidato a nada. Bom, Nelson Kobayashi, essa estratégia, como a Denise falou, de trazer essa tropa de choque aqui para São Paulo, qual é o reforço? Se ganha, ninguém sabe, né? A eleição é no voto, mas essa questão do conservadorismo aqui em São Paulo, como é que fica? Olha, Thiago, nesse ponto a Simone Tebet vai ter dificuldade, porque ela já está cogitando a possibilidade da mudança de domicílio, porque no Mato Grosso do Sul ela está sem clima. Lá provavelmente ela não ganhe mais um cargo como já ganhou anteriormente para o Senado, por exemplo, porque a Simone Tebet, depois que se aliou e virou ministra do governo Lula, ela saiu daquele campo de centro, de terceira via, inclusive foi morte de sua campanha presidencial nas últimas eleições e, de alguma maneira, se colou no progressismo e no lado do presidente Lula. E isso, em um estado tão conservador como é o do Mato Grosso do Sul, não dá a ela chances de uma campanha competitiva. O mesmo se aplica no interior de São Paulo, aqui, principalmente com alguém que vem de outro estado. No campo da esquerda, o que teria mais capilaridade seria, claro, Geraldo Alckmin, que seria que ele traz de experiência de 4 gestões, bons relacionamentos com alguns que permanecem ainda em algumas prefeituras, e o Márcio França, que também foi governador e muito bem relacionado com as prefeituras. Aliás, Márcio França, ele foi de alguma maneira escanteado pelo presidente Lula. Ele é um dos responsáveis, são alguns responsáveis, e ele é um dos principais responsáveis pela união da chapa do Lula com o Geraldo Alckmin. E ficou só o primeiro ano no Ministério de Portos e Aeroportos, depois deram para ele essa linha ali no lado do Ministério do Geraldo Alckmin, que chamaram de Ministério também de empreendedorismo, microempreendedorismo, enfim, e ele ficou escanteado, inclusive agora, nas cogitações todas para a disputa do governo ou do Senado. E, para finalizar, se o PL não abrir os olhos e não escolher um nome bom para ser candidato pela direita, vai perder uma vaga para a esquerda. Eles ficam aí cogitando Rosana Navalny pela amizade com a Michelle Bolsonaro, ela numa disputa com pessoas do calibre da Marina Silva e da Fernando Haddad, por exemplo, teria muita dificuldade para disputar essa segunda vaga, já que a primeira parece estar muito bem encaminhada para o Guilherme Derrite. Dora, só queria acrescentar com você sobre essa possível volta de Marina Silva ao PT. Você acompanhou muito bem lá atrás a forma como ela saiu do PT, brigada e tudo mais. Será que ela toparia retornar? São outros tempos, outros momentos, Dora? Tiago, ela topou voltar ao governo, lembra? Ela saiu, você lembra bem, ela saiu dizendo uma frase inesquecível, quando ela saiu do Ministério do Meio Ambiente. Eu perco pescoço, mas não perco juízo. Foi exatamente isso que ela disse. E aí ela sofreu do PT o PT foi um adversário absolutamente desleal a ela em 14, quando ela assume a candidatura do PSB, depois da morte do Eduardo Campos, ela sofreu uma das campanhas mais agressivas ali. Há especialistas de pesquisas que consideram ali o marco do início do uso das fake news, com propagandas institucionais no horário eleitoral absolutamente mentirosas. Ela sofreu também ataque do Aécio Neves, mas num grau muito menor
do que sofreu de Dilma Rousseff. Mas tudo isso, esse quadro, nos levaria a imaginar que seria muito difícil ela voltar a conviver com o presidente Lula. No entanto, voltou, e não só voltou, como voltou para o Ministério do Meio Ambiente, levando uma rasteira atrás da outra, e a autoridade climática, que o Lula prometeu para ela na campanha, era um compromisso, ela ir para o governo e ter autoridade climática até hoje, ó. E a margem equatorial, exploração na margem equatorial? Nada. Então, se ela aceita essa situação, não vai me espantar a Marina aceitar voltar para o PT. Já te chamo de novo, Kobayashi. A Denise quer fazer um adendo aqui disso que a Dora falou. Exatamente. Eu ia lembrar dessa pauta ambiental, que há algumas divergências, inclusive por negociações políticas em relação à margem equatorial. Sabemos que o presidente do Senado tem todo o interesse nessa região. Aliás, todo o trabalho lá está suspenso, porque inicialmente já houve um certo vazamento, mas demonstra uma divergência atual em relação a isso. Mas eu acho que quando se coloca essas candidaturas aqui no estado de São Paulo, também se pensa na questão ideológica, de não deixar a oposição avançar no Senado e tentar garantir a reeleição do presidente Lula. Eu acho que voltamos àquele discurso do nós contra eles, que é a polarização que vem sendo colocada pelo próprio presidente Lula em várias manifestações e no comunicado que foi divulgado nesta semana também pelo Partido dos Trabalhadores. Você vê bem esse tom de se combater, inclusive os mais ricos, é aquele PT original do qual Marina Silva, inclusive, fez parte antes de mudar de partido. Então, eu acho que tem muito a ver com o campo ideológico, é não deixar que a oposição avance nas próximas eleições. Diga, Kobayashi. Tiago, eu ia falar justamente o que a Dora acabou falando, né, que é a situação da campanha eleitoral de 2014, que foi a campanha negativa da presidente Dilma. Eu ia falar justamente isso, mas estou totalmente contemplado pelo que já lembrou a Dora Kramer. Se a gente pegar, não sei se tem aí, de repente, no YouTube, o que foram as 2 últimas semanas de campanha antes do primeiro turno, na propaganda eleitoral, na TV, da Dilma contra a Marina, faz estranhar, inclusive, hoje, mesmo o PT querer de volta nos seus quadros alguém que naquele momento foi pintado como uma pessoa que não merecia crédito algum. Então, assim, é incoerência de lado a lado, tanto da Marina em hoje se associar novamente ao PT, quanto do PT de ter de volta nos seus quadros a Marina, aquela pintada por eles mesmos há pouco mais de 10 anos.